Olá, tudo bem? Estamos de volta depois de uma semana de revisão de conteúdos. Hoje estamos de volta com um novo assunto e vamos começar essa nova quinzena estudando o gênero textual, artigo de divulgação científica. E o texto em estudo é A Memória de Cores das Abelhas. Vou pegar aqui o laser. Então vamos ler um artigo de divulgação científica escrito por alunos de uma escola na Inglaterra, com idades entre 8 e 10 anos. Veja o que os jovens cientistas descobriram e como chegaram a essa descoberta. Então, criança, um artigo de divulgação científica é um gênero textual que apresenta textos que buscam falar sobre diversos temas, como, por exemplo, fenômenos da natureza, particularidade de animais, e ainda sobre a saúde e alimentação das pessoas. É um texto fruto de uma pesquisa científica, por isso que o nome é este. E se o cientista faz uma pesquisa, estudos sobre um determinado tema, ele quer divulgar para a sociedade, para que sirva para essa sociedade, certo? E esse texto que vamos ler, ele é um resultado de uma pesquisa. Como vocês observaram, uma pesquisa feita por jovens cientistas. Tá? E é sobre o mundo do animal, sobre o mundo animal, que aqui no caso são as abelhas. E o título do texto, qual é o título do texto? A Memória de Cores das Abelhas. Lembrando que memória significa recordação, ter recordação de algo, tá? E no caso das abelhas, é pelas cores. De quê? Das flores. Então vamos ler esse texto? Com esse experimento, quisemos responder a uma pergunta: as abelhas são capazes de aprender padrões na distribuição de cores na natureza e lembrar-se deles para descobrir quais flores são mais doces e nutritivas? Então veja que no primeiro exemplo, o autor do texto situa o leitor sobre o assunto abordado. O que é que eles querem descobrir? Eles querem descobrir se as abelhas são capazes de aprender padrões na distribuição de cores da natureza e lembrar-se deles para descobrir quais flores são mais doces e nutritivas. É isso que eles querem descobrir. Então vamos ver com a continuidade da leitura se eles realmente constataram isso. Olha aqui o segundo parágrafo. Colocamos abelhas na espécie bambus terrestres em um cubo de acrílico com 4 painéis de luz. Cada painel era formado por 16 círculos. Em cada círculo havia uma haste de acrílico com água e açúcar, para ensinar as abelhas a voar até os painéis como se eles fossem flores. Todos foram mantidos acesos durante dias. Assim que as abelhas aprenderam que as flores tinham uma reserva, mostramos uma espécie de quebra-cabeça e fizemos 3 testes. Tá? Então, observem que a partir do segundo parágrafo começa-se a descrever o processo da pesquisa, que método eles utilizaram para pesquisar e que dados eles usaram também nessa pesquisa. Tá? Veja que ele começa descrevendo, ó, colocamos abelhas da espécie bambus terrestres em um cubo de acrílico com 4 painéis de luz. Então, aqui é uma descrição do método que eles utilizaram. Terceiro parágrafo. No primeiro teste, os 12 círculos externos de 2 painéis
eram amarelos e os 4 internos eram azuis. Então, veja que os 12 ciclos externos, está aqui externos, está fora, são azuis. E os internos são de que cor? De cor amarelo, tá? As internas. Então, nós observamos, nesse extremo aqui, as cores externas são amarelas, e já aqui nesse outro aqui, são azuis, tá? E depois, e no centro, amarelos, enquanto que quando os externos são amarelos, os centros são azuis. Nos outros 2 painéis, os círculos tinham esse padrão de cores invertido, como está aqui na figura 1. A recompensa de açúcar estava apenas nas 4 flores internas de cada painel, e a cada 40 minutos os trocávamos de lugar para evitar que as abelhas voltassem automaticamente ao local onde haviam conseguido a última recompensa. Tá? Então, ele está explicando o que eles faziam para conseguir descobrir o que eles queriam descobrir. Então, eles trocavam, olha, em um momento as externas eram amarelas e as internas azuis. Em um outro momento, depois de 40 minutos, eles trocavam. Quando as abelhas chegavam, encontravam elas trocadas, as externas azuis e as internas amarelas. No segundo teste, trocamos as cores das flores internas por verde. Veja a figura 2. Para ver se as abelhas, para achar a recompensa, iriam guiar-se somente pelas cores azul e amarela. Então, eles, muito espertos, esses meninos, para descobrirem se elas eram capazes de repetir o processo independente de cores, eles trocaram as cores na próxima etapa da pesquisa. E está aqui na figura 2. Olha, foi trocado. Então, veja, ele diz assim, olha, no segundo teste, trocamos as cores das flores internas por verde. Então, tá aqui, ó, as internas verdes, olha só, certo? No terceiro teste, colocamos as 4 flores internas nos cantos de cada painel. Veja a figura 3, para ver se as abelhas seguiam apenas as cores em menor número. Percebemos que as abelhas resolveram o quebra-cabeça muito bem em conjunto, mesmo que individualmente cada uma tenha encontrado a solução de modo diferente e algumas tenham sido mais espertas que outras. Tá? Mas então houve uma individualidade, apesar que elas estavam em grupo. Olha o último parágrafo. Concluímos que as abelhas podem resolver quebra-cabeça ao aprender regras complexas. Elas podem trabalhar juntas para memorizar um padrão, mas isso não significa que não tenham personalidade própria e gostos pessoais. Na vida real, isso pode significar que elas coletam informações e lembram-se delas para conseguir mais néctar diretamente das melhores flores, poupando energia. Veja como elas são inteligentes. Então, a figura 3 foram trocados também, olha aí. Tá? As cores azuis aqui, ó, nesse caso aqui, foram postas nos cantos. E mesmo assim, as abelhas souberam ir atrás do néctar. E esse texto está disponível nesse endereço. Então, como eu disse no início, o texto A Memória de Cores das Abelhas é um exemplo de artigo de divulgação científica. E esse gênero, textos desse gênero, são para aproximar o leitor do mundo científico, da ciência e da tecnologia. Apesar de, no mundo da ciência, haver palavras técnicas, profissionais, que só os cientistas são capazes de entendê-las, apesar disso, você observou pela leitura do texto que as palavras foram postas de forma simples e diretas, para que houvesse entendimento do assunto por parte do leitor leigo ao assunto científico. Tá? Então, tem que ser de forma bem simples.
e nós entendemos perfeitamente bem. E esse texto, esse gênero textual de divulgação científica, transmite conhecimentos e informações sobre pesquisas e experimentos da área científica. Como eu já disse, pode abordar vários temas, como, por exemplo, fenômenos da natureza, abordar sobre a vida dos animais e ainda sobre o bem-estar das pessoas, como a questão da saúde, da alimentação. Sempre um texto desse gênero é para buscar melhorias para a comunidade em geral, ok? E esse texto, ele é composto das seguintes partes: introdução, dados da pesquisa e metodologia, resultado, conclusão, certo? E ainda cabe uma observação aqui, olha. A metodologia, que é o modo como eles trabalham, o método que eles empregam, é o como eles fazem a pesquisa, o que eles usam para fazer essa pesquisa. De alguns experimentos podem apresentar etapas mais específicas, como os testes. Tá? Vocês observaram 3 testes, certo? E tudo isso eles fizeram numa demonstração para que o leitor pudesse entender melhor. Mas vamos comentar cada parte desse texto. Olha, esse barulhinho que vocês estão ouvindo é do lava-jato aqui do lado. Então, vamos lá. Introdução. O que se apresenta na introdução de um texto do gênero textual, divulgação científica? A apresentação do fenômeno a ser verificado. Tá? Então, você, quando lê novamente a memória de Cores das Abelhas, você vai identificar na introdução a apresentação do fenômeno a ser verificado. Ou seja, o que eles queriam descobrir? Dados da pesquisa e metodologia. É a partir do segundo parágrafo em diante. A apresentação dos dados, tá? A partir do segundo parágrafo em diante, dependendo da extensão do texto. Então, o que há nessa parte do texto? A apresentação dos dados coletados e dos procedimentos usados na pesquisa. Isto é, quais foram os procedimentos que eles usaram? Resultado: apresentação dos resultados ou efeitos obtidos na pesquisa. Tá? Então, nos parágrafos seguintes, a gente observa no texto que nós fizemos a leitura a apresentação dos resultados. E a conclusão é a última parte do texto, é a afirmação final do que foi observado. Então, o que eles descobriram? Eles vão relatar na última parte do texto, que é a conclusão dele, ok? Lembrando que em textos desse gênero fala-se de dados, de resultados, de testes, de procedimentos, certo? Vamos para a atividade. A atividade está nas páginas 138 e 139. Numere os parágrafos do texto. Então, primeira coisa, você vai pegar o seu livro, você vai ler novamente, cuidadosamente o texto e você vai enumerar os parágrafos para descobrir quantos parágrafos tem o seu texto. Lembram-se que nós estudamos esse assunto antes da pandemia. Espero que vocês estejam lembrados. Então, agora, depois de você ter enumerado os parágrafos do seu texto, você vai escrever quais são os parágrafos que correspondem às partes que compõem o artigo. Veja aqui na introdução, você vai dizer qual é o parágrafo que podemos dizer que é a introdução do texto à memória de Cores das Abelhas. Dados da pesquisa e metodologia estão apresentados em quais parágrafos do texto? Você vai pôr aqui. Se é no terceiro e quarto parágrafo, você copia. No terceiro e quarto parágrafos, é só um exemplo. E o resultado está em qual parágrafo? Você também vai descrever aqui, dizer. E a conclusão? Aí você vai mostrar em qual parágrafo está a conclusão. Por isso que é importante, para realizar essa atividade, você ter enumerados parágrafos, certo? Complete as frases
com as palavras do quadro. Nós temos buscam, coletam, dados, fenômenos, mistérios, pistas e testes. Para desvendar, como do conto O Incrível Enigma do Galinheiro, os detetives que os ajudam a tirar conclusões. Então, aqui já fala de um outro gênero textual e tem as palavras próprias desse gênero, aqui nesse quadro. Então, você vai pôr aqui na letra A, ok? Na B, para explicar que ainda estão sem respostas, como os do artigo A Memória de Cores das Abelhas, os pesquisadores, tá? Então, você vai utilizar as palavras próprias do artigo de divulgação científica para preencher essas lacunas. Obrigada e bom estudo!